Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das ferramentas de estudo mais poderosas que existem para quem está na luta pela aprovação, o caderno de erros. Essa é uma técnica pensada para quebrar aqueles platôs de aprendizado, sabe? E o mais importante, para transformar suas falhas no seu maior trunfo. Sabe aquela sensação de que você estuda, estuda, estuda sem parar, mas a sua nota parece que não sai do lugar? É uma frustração enorme, né? Parece que a gente está batendo numa parede, fica preso, mesmo se esforçando ao máximo. Vamos entender direitinho por que isso acontece e, claro, como sair dessa. Bom, para organizar nossa conversa, a gente vai passar pelo que é o platô dos 80%, depois vamos ver a importância de focar nos erros, o passo a passo de como criar o seu caderno, como encaixar isso na sua rotina e, para fechar, os mandamentos essenciais para que o método funcione de verdade. Ok, vamos começar mergulhando nisso. A primeira parte é a gente entender bem o problema. O famoso platô dos 80%. Aquele muro frustrante que todo estudante dedicado, em algum momento, acaba encontrando. O cenário é um clássico, né? Você já domina os conceitos básicos, acerta ali consistentemente entre 70% e 80% das questões, mas simplesmente não consegue chegar naquele patamar mais alto, aquele nível que a aprovação exige. Fica aquela sensação de que você sabe muita coisa, mas ainda não é o suficiente. E a chave para virar esse jogo está toda nessa frase. O que está impedindo a sua aprovação não é o que você já sabe, são os 20, 30% que você ainda não domina. É uma virada de chave na cabeça. O foco não é mais revisar tudo de novo, mas sim atacar cirurgicamente as suas fraquezas. E é exatamente isso que nos leva ao coração do método, o foco total nos erros. É aqui que a gente entende por que estudar de forma mais inteligente é muito, mas muito mais eficaz do que simplesmente estudar mais horas. Agora, olha que interessante essa visualização do seu conhecimento. A maior parte, uns 80%, você já domina. Continuar revendo isso é pouco eficiente. A sua aprovação está escondida bem ali, naquela fatia menor de 20%, onde moram os seus erros. O trabalho, então, é caçar esses pontos. Então, o que é exatamente o caderno de erros? Pensa nele como uma coleção personalizada daquelas informações específicas que você não conseguiu memorizar. E atenção aqui, ele não é uma lista de questões que você errou, tá? Ele é um registro super concentrado do conhecimento que te faltou para acertar. Muito bem, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a parte prática. Vamos ver como transformar isso num plano de ação para você construir o seu próprio caderno de erros. E o legal é que esse método é super flexível. Pode ser físico, num caderno mesmo, o que é ótimo porque o ato de escrever ajuda a memorizar, ou pode ser digital, no arquivo do Word, numa planilha, que aí você consegue pesquisar, editar fácil, colocar prints de tela. O objetivo aqui é escolher o formato que te dê menos trabalho, o mais fácil de manter no dia a dia. Certo. E o que vai dentro desse caderno? O ponto crucial é esse. Você anota o tópico da questão, uma explicação bem breve da resposta certa com as suas palavras e, o mais importante, apenas a informação essencial que te faltou. E a regra de ouro? Não copie a questão inteira. O problema não está no enunciado, está na lacuna do seu conhecimento. Agora, vamos ver como a gente pega essa ferramenta poderosa e a transforma num hábito, num ritmo de estudo semanal que seja sustentável, que você consiga levar a longo prazo. O ciclo é bem sistemático. Primeiro, você resolve um bloco inteiro de questões. Segundo, e isso é importante, só depois de terminar tudo, você analisa cada erro ou dúvida. Terceiro, você extrai a informação-chave e alimenta o caderno. E quarto, você reserva um tempo específico separado só para ler e revisar o seu caderno. É um ciclo de prática, análise, consolidação e revisão. E a frequência da revisão vai se adaptando. Uma vez por semana, por exemplo, você pode reservar a manhã de sábado para uma leitura completa. A cada 60 dias, mais ou menos, vale planejar uma semana inteira só de revisão profunda, para ler o caderno de cabo a rabo. E claro, na semana da prova, a revisão tem que ser diária para jogar tudo que é crítico para a memória de curto prazo. Para fechar, vamos falar das regras de ouro. Aquilo que você deve e não deve fazer para garantir a máxima eficácia. São, digamos, os mandamentos do método. Olha só que claro esse contraste. O que você deve fazer? Extrair só o essencial, revisar o caderno sempre depois de fazer as questões e manter tudo simples. O que você não deve fazer? Copiar a questão inteira, revisar antes das questões e, muito importante, começar o caderno antes de ter uma base teórica sólida.
E essa é talvez a regra mais importante de todas. Como diz o professor Diogo Moreira, nunca revise antes de fazer as questões. Nunca! Isso é proibido, é um sacrilégio. E por quê? Simples. O esforço que seu cérebro faz para tentar lembrar, para buscar informação, é o que constrói a memória. Revisar antes é basicamente sabotar esse processo fundamental. E o resultado de toda essa disciplina focada nos erros é um salto gigantesco no desempenho. É o que permite que estudantes finalmente quebrem o platô e alcancem notas acima de 90% em provas super competitivas, transformando o que era uma barreira intransponível numa pontuação de aprovação. E, para a gente terminar, fica uma reflexão que desafia o jeito como muita gente estuda. E se a chave para sua aprovação for justamente parar de estudar aquilo que você já sabe, pensa nisso.